Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches e vamos começar mais um vídeo aqui da nossa série Questão de Prova aqui do nosso canal Academia da Tributação. Nessa questão, pessoal, na questão que a gente vai abordar nesse vídeo, é uma questão aí que ainda está como gabarito preliminar, uma questão polêmica. O objetivo aqui realmente é discutir exatamente essa polêmica e a gente entender, né, por que essa questão é polêmica. E é uma questão que trata aí sobre tratados internacionais e isenções heterônomas, né? A gente vai entender aí o que significa isso, né, e vai discutir o entendimento do Supremo sobre esse tema. E um outro tema que a gente vai discutir, que é exatamente a fonte da polêmica, é a questão da mudança de entendimento jurídico aí da administração tributária. Qual é o efeito de uma mudança de entendimento, né? A administração tributária pensa de um jeito e ela muda, de entendimento. Isso é possível? É possível. Mas qual é o efeito jurídico dessa mudança de entendimento? É aí que está a polêmica dessa questão. Então vamos lá. E aí, pessoal? Não sei se você já acompanha aí o nosso canal aqui no YouTube, se você está aqui, é o primeiro vídeo, não sei, né? Mas o importante é a opinião de vocês. A opinião. Se você já é nosso frequentador assíduo nos vídeos e ainda não está inscrito, você não apertou o botãozinho aí de inscrever, pô, Vamos prestigiar o nosso canal aqui da Academia da Tributação. Se inscreva agora, se inscreva. Não deixa para depois. Se inscreva aí e ative o sininho. Para que você fique sabendo sempre quando a gente publicar vídeo novo, quando a gente vai fazer aí uma live, né, uma aula ao vivo. Então você vai sempre ficar sabendo aí, vai ser notificado dos conteúdos que a gente vai produzindo aqui no canal, né? E pessoal, se você ao final desse vídeo, você gostar do vídeo, dá o like, né? Compartilha aí com seus amigos, isso é muito importante aqui pra gente. Beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, alguma sugestão, alguma crítica, posta aí nos comentários, a gente vai conversando aí o professor Bruno com vocês. Essa interação é bastante importante. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui, vamos aí à questão, é uma questão que foi exigida aí na prova do ISS Aracaju, aí no ano de 2021. A banca é a CESP, né? A CESP adora polêmica, né, pessoal? Então vamos lá, vamos aqui, né, compartilhar com vocês aqui essa questão. Então vamos lá. Tratados internacionais e isenções heterônomas, eu não coloquei também a questão de mudança de critério jurídico, mudança de interpretação, para não ficar o título muito longo, né? Então vamos lá. Determinado contribuinte entrou com recurso contra a notificação de lançamento recebida, que lhe cobrava valores decorrentes da prestação de determinado serviço que haviam sido objeto de tratado internacional celebrado entre Brasil e Estados Unidos, o qual isentava o tributo no âmbito das partes celebradas. Até pouco tempo atrás, as autoridades administrativas entendiam que as obrigações tributárias referentes às referidas operações estavam isentas. Então tinha um entendimento que esse tratado internacional ele previa de forma legítima aí uma isenção aí de um tributo, que ele não especifica aqui, né? Podemos imaginar que seja ISS, né? Pode ser ICMS, pode ser qualquer outro tributo. Ok? Então havia um tratado internacional prevendo a isenção aí de um tributo. Vamos imaginar que é o ISS ou o ICMS. Então aí o município ou o estado não podia cobrar esse tributo aí do contribuinte em virtude aí desse tratado internacional. Então aí a administração tributária reconhecia os efeitos jurídicos plenos desse tratado internacional, entendia que era válido aí um tratado internacional celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos. Óbvio, quem celebra esse tratado representando o Estado brasileiro é a União, e esse tratado teria efeitos
aí no âmbito dos entes federados subnacionais, estados ou municípios. Então a administração entendia aí que era aplicável essa isenção prevista nesse tratado. Mas com a mudança de titularidade do órgão, então mudou lá o secretário da Fazenda, ou do município, ou do Estado, o entendimento foi modificado, seguindo-se a orientação de autuar e multar todos os contribuintes que não tinham recolhido. Autuar, que é cobrar o tributo, o ISS ou ICMS que não foi cobrado em virtude do entendimento anterior, que aplicava aí o tratado que concedia isenções de tributos municipais ou estaduais, aí não está muito claro. E também, em virtude dessa mudança de entendimento, a administração tributária cobrou o tributo e também multou todos os contribuintes que não tinham recolhido esse tributo em virtude do entendimento anterior, que não tinham recolhido o tributo sobre o fundamento da vigência do referido tratado internacional, respeitando-se o prazo decadencial. Então foi feito esse lançamento, foi feita essa autuação dentro do prazo decadencial, o prazo que o fisco tem, a Fazenda Pública tem para efetuar o lançamento. Então, acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores e as disposições do CTN. Ok? Aqui ele exigiu que você tomasse como referência o entendimento, no caso aí, como é matéria constitucional, do STF, o que está previsto no Código Tributário Nacional. Então, pessoal, vamos... Opa, já coloquei aqui o gabarito preliminar. Vamos aqui o que a gente está tratando, depois a gente vai para as alternativas, tá? O gabarito é o de menos, né? O que é interessante, o que a gente vai discutir em decorrência dessa questão aí. Não é uma questão aqui para vocês treinarem, exatamente para a gente puxar e discutir temas importantes aí para o seu estudo. O artigo 151 da Constituição, ele coloca... é vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o tal da vedação às isenções heterônomas. Vamos para cá, deixa eu colocar. Esse dispositivo ele veda a União conceder isenções heterônomas. Óbvio que não é só a União, o município, o Estado também não pode conceder isenções heterônomas. O que é uma isenção heterônoma? É aquela isenção de um tributo que não é da sua competência. Então, você tem ali um tributo, um imposto que é de competência privativa do município. Então, só o município pode conceder isenção desses tributos. Por exemplo, o ISS, IPTU, ITBI. Não pode ter uma lei federal isentando determinados proprietários de imóveis aí do IPTU. Por quê? Porque a União não é competente. Não é titular da competência desse tributo. Só um município onde está localizado esse imóvel que é competente para conceder a isenção, porque é um tributo da sua competência. Então, essa vedação, inclusive, é para proteger o pacto federativo, tornar esse pacto harmonioso, não fazer com que, por exemplo, a União invada a competência tributária de outros entes. Ok? No entanto, pessoal, o Supremo Tribunal Federal ele entende que essa vedação não se aplica no caso dos tratados internacionais. Porque o que acontece? Quando a União ela celebra um tratado internacional, ela não está ali exercendo, na verdade não a União, o presidente da República, quando ele celebra um tratado internacional, ele está ali não como chefe de governo aí da União Federal. Ele está ali como chefe de Estado, representando a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então, quando o presidente da República vai lá e celebra um tratado internacional, no caso aí com os Estados Unidos, e esse tratado internacional prevê isenções de tributos municipais e estaduais, nesse caso, a gente não aplica essa vedação. Por quê? Porque essa vedação ela se aplica para a União. E quando o presidente da República celebra um tratado, ele não está representando a União Federal. Ele está representando o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, ela não se submete a essa vedação. Essa vedação, ela se aplica aos entes autônomos, aos entes federados que compõem o Estado federativo, que a gente denomina de República Federativa do Brasil, que é competente para instituir qualquer tributo.
Ela é competente para instituir qualquer tributo. Inclusive, quando é celebrado um tratado internacional, ela exerce de forma legítima essa competência de conceder isenções de tributos estaduais e municipais. Então, quando esse tratado internacional ele é internalizado, quando ela é internalizada por meio do Congresso Nacional, internaliza esse tratado internacional por meio da aprovação de um decreto legislativo, aí o presidente vai lá, promulga e sanciona esse tratado internacional por meio de um decreto presidencial, e aí ele está internalizado no nosso direito interno, nosso ordenamento jurídico interno. E aí esse tratado internacional, sendo internalizado no nosso direito interno, ele vai produzir efeitos. E aí o Estado e o município, ele é obrigado a aplicar esse tratado internacional e conceder isenções aí de tributos municipais e estaduais previsto nesse tratado. O Supremo tem esse entendimento já pacificado, já bastante consolidado aí no âmbito da sua jurisprudência. Então, esse dispositivo aí que eu acabei de mostrar para vocês não se aplica no caso dos tratados internacionais. Então, o entendimento original aí da administração tributária era o correto, que é o que estava alinhado à jurisprudência consolidada do STF. Só que aí mudou a titularidade do órgão, mudou ali o secretário da Fazenda do município ou o secretário da Fazenda do Estado, ele falou não. Eu não concordo com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, vou mudar de entendimento. Ele tem total liberdade, autonomia para não seguir esse entendimento, porque esse entendimento do Supremo ele não vincula a administração tributária. A administração tributária não é obrigada a seguir esse entendimento, de que quando tem um tratado internacional e esse tratado prevê uma isenção de um tributo estadual ou municipal, o município ou o Estado não é obrigado a seguir esse entendimento. Ele não é obrigado a cumprir esse tratado e conceder esses benefícios fiscais, porque esse entendimento do Supremo não é vinculante, não está numa súmula vinculante ou não foi firmado no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade. Então aí a administração pública, o poder executivo não é obrigado a seguir esse entendimento. Então, o que eu tinha antes dessa mudança de titularidade? Por opção do titular do órgão, titular aí da administração tributária, estadual ou municipal, ele se alinhava a esse entendimento do Supremo. E aí mudou o titular do órgão e falou, não, eu não concordo, eu vou mudar de entendimento e eu vou começar a exigir aí esse tributo, eu não vou mais aplicar esse tratado internacional aqui no meu território. Então, aí ele mudou de entendimento. Essa mudança de entendimento é possível? Sim, é possível e legítima. Ilegítima. A grande questão é qual é o efeito jurídico dessa mudança de interpretação. Porque o que acontece? Os contribuintes eles tinham uma expectativa legítima, eles olhavam para a postura da administração tributária e falaram, olha, eu exerço essa atividade, a administração tributária aplica o que está nesse tratado internacional, essa administração tributária ela confere e reconhece os efeitos jurídicos desse tratado e não cobra os tributos de quem exerce essa atividade de acordo com a previsão expressa desse tratado internacional. Então os contribuintes tinham uma expectativa legítima, olha, não há a tributação aqui, não há cobrança dos tributos no exercício dessa atividade em decorrência da aplicabilidade desse tratado internacional. E aí vem Aí vem e muda o titular, muda o secretário e fala, não, eu não entendo dessa forma, eu vou mudar de entendimento. Não tem problema nenhum, pessoal. Não tem problema nenhum mudar de entendimento. A questão é, em virtude dessa mudança de entendimento, eu vou poder retroagir os efeitos dessa mudança de interpretação e cobrar os contribuintes que não recolheram esses tributos em decorrência da aplicação desse tratado. Eu vou poder retroagir essa mudança de entendimento? E aí, se eu vou poder retroagir, eu vou poder cobrar só o tributo, eu vou poder cobrar multa também. E aí, pessoal, aí há um dilema,
há um dilema. Há dois dispositivos do Código Tributário Nacional que geram uma certa dúvida. Qual que eu aplico nessa situação? E aí eu coloquei aqui para vocês qual é o dispositivo. Mudança de entendimento da administração tributária. Ou vou aplicar o artigo 100, ou eu vou aplicar o artigo 146. Então vamos lá. O artigo 100 ele trata das normas complementares, né? Quando a gente vai estudar a legislação tributária, a gente estuda lá o artigo 96 que fala, olha, a legislação tributária são as leis, os tratados internacionais, os decretos e as normas complementares. Óbvio, desde que trate do tema tributário, né, da relação jurídica tributária. E aí, o artigo 100 ele vai definir as normas complementares. Quais são, né? Quais são os tipos das normas complementares? Não vamos aqui entrar em detalhes, mas só passando aí de forma geral, são os atos normativos, por exemplo, instrução normativa, portaria. Eu posso ter aí uma prática reiterada da administração tributária, eu posso também ter aí convênios, posso ter as decisões administrativas singulares ou colegiadas desde que tenha eficácia normativa. Essas são as normas complementares, junto com os decretos, são os atos infralegais, que estão hierarquicamente em um patamar inferior à da lei. E aí o parágrafo único ele fala, olha, a observância das normas referidas nesse artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Então, ele está dizendo o seguinte, né? Olha, se você observar essas normas, e aí essa norma é declarada ilegal, ou a administração tributária muda de entendimento e passa a não aplicar mais essas normas, a administração tributária vai poder cobrar o valor principal do tributo que ela deixou de recolher. Ela não pode te cobrar nem juros, nem multa, nem atualização monetária. Ela vai te cobrar o valor principal. É uma questão aqui de segurança jurídica. Por quê? Porque a administração tributária, olha aqui para mim, a administração tributária, ela tinha uma norma que dizia para você fazer isso. Se você fizer isso, você não vai pagar o tributo. E aí depois ela revoga ou anula essa instrução normativa e aí falou, não, você vai ter que pagar tributo, né? E essa norma que era ilegal, aí eu estou mudando e vou cobrar, né, o que você deixou de pagar dentro desse período, óbvio, respeitando aí o prazo decadencial, mas como você deixou de pagar o tributo em decorrência de uma norma editada pela própria administração tributária, que ela anulou, revogou, né, e passou a cobrar esse tributo que você deixou de recolher. Então, nesse caso, o que esse parágrafo único está dizendo? A administração tributária somente vai poder cobrar o valor principal, ela não vai poder cobrar, né, atualização monetária, juros e multa. Por quê? Porque você não pagou respeitando uma norma editada pela própria administração tributária. Agora ela revoga essa norma e cobra todo o período decadencial que ela deixou de cobrar, agora ela vai cobrar e querendo ainda te multar? Multar por quê? Se você cumpriu uma norma que ela mesma editou. Então, esse dispositivo ele prevê exatamente isso. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação. A lei do ISS de um determinado município prevê que a base de cálculo desse imposto, no caso da prestação no serviço de construção civil, eu posso deduzir os materiais fornecidos pelo prestador. Não há previsão expressa na lei quanto à possibilidade de dedução das subempreitadas. E aí vem um secretário aí, de finanças desse município e edita uma instrução normativa regulando aí a tributação do ISS nesse setor de serviços e prevê ali, né, coloca ali um dispositivo nessa instrução normativa autorizando a dedução da subempreitada. Só que a lei do ISS só autoriza a dedução dos materiais. E aí, pessoal, depois de um tempo, essa IN pelo menos esse dispositivo é anulado. Por quê? Porque ele extrapolou os limites materiais fixados pela lei. Então, nesse caso, nitidamente, essa IN era ilegal.
Havia aí uma nítida ilegalidade. Não se tratava de interpretação, de possibilidade interpretativa dentro do que estava previsto na literalidade da lei. Não, a lei era clara. Somente autoriza a dedução dos materiais fornecidos pelo prestador. Não havia nenhuma possibilidade interpretativa em função desse texto legal, de você extrair uma interpretação de que haveria ali implicitamente autorização para a dedução das subempreitadas. Não, nitidamente, o secretário de Finanças desse município, quando editou essa instrução normativa, ele extrapolou os lindes materiais, os limites materiais fixados pela lei. Então, certamente, essa instrução normativa era ilegal. Então, aí, essa instrução normativa é anulada e eu vou cobrar todo o tributo, todo o ISS que eu deixei de cobrar em virtude de ter autorizado a dedução das subempreitadas, de ter uma iene autorizando a dedução das subempreitadas. Então as construtoras, durante um tempo, elas pagaram menos ISS, por quê? Porque elas estavam deduzindo as subempreitadas. Só que essa dedução nitidamente era ilegal. Não tinha nenhum fundamento de validade na lei. Então aí se anulou essa instrução normativa e a administração tributária vai cobrar o ISS que deixou de ser pago por essas construtoras por elas terem deduzido esses valores da base de cálculo do ISS. Só que aí nesse caso, pessoal, a administração tributária somente pode cobrar o valor principal, não pode cobrar multa, atualização monetária e juros. Só que aqui há uma nítida ilegalidade, que não é o caso da questão. A questão, pessoal, a administração tributária, ela entendia que os tratados internacionais celebrados pela União, por meio do presidente da República, produzia efeitos no âmbito estadual ou municipal. Que aí eu não aplicava a vedação às isenções heterônomas. Essa era uma interpretação legítima do texto constitucional, inclusive alinhado ao entendimento do Supremo. Então não era um entendimento ilegal. Não estava indo de encontro a nenhum dispositivo de uma lei estadual, municipal e muito menos do próprio texto constitucional. É tanto assim que o guardião da Constituição, que é o Supremo, pensa dessa forma. E por meio de uma jurisprudência consolidada, que não vincula a administração tributária, sim, mas já é bem consolidada e bem construída no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É tanto assim que o próprio STJ segue esse entendimento do STF. Só que mudou a titularidade do órgão e o órgão passou a entender de forma diversa. Só que essa mudança de entendimento, ela não pode dizer que o entendimento anterior é ilegal. Porque quando eu falo que o entendimento anterior é ilegal, significa que não há nenhuma possibilidade interpretativa de extrair do texto constitucional esse entendimento que era adotado anteriormente. Aí você afirma, ele é totalmente ilegal e inconstitucional. Não. Há duas possibilidades interpretativas a serem extraídas do texto constitucional. É tanto assim que o STF pensa de uma forma, mas há uma boa parte da doutrina que pensa de uma outra forma, que entende que, nos casos dos tratados internacionais, se aplica sim essa vedação. Mas o Supremo pensa de outra forma. Então, do texto constitucional, se entende que há sim a possibilidade de se extrair essas duas interpretações. Então não dá para dizer que uma interpretação é errada ou certa, é ilegal ou inconstitucional. Então, nesse caso, eu não vou aplicar o artigo 100. Eu vou aplicar o artigo 146. O artigo 100 é no caso de uma norma infralegal ser anulada, ser revogada por ilegalidade. Então eu autorizava a não cobrança do tributo, por meio de uma instrução normativa, por meio de um decreto, mas esse decreto é totalmente ilegal, essa instrução normativa é totalmente ilegal, então eu anulo e não mais aplico ela. E aí eu vou cobrar esses tributos que eu deixei de cobrar durante esse período que eu apliquei esse decreto, essa instrução normativa totalmente ilegal, que não tem fundamento de validade na Constituição e nem na lei. Então aqui não havia uma possibilidade interpretativa
de não cobrar o tributo ou permitir uma dedução aí da base de cálculo de um imposto. Não, era totalmente ilegal. Esse ato infralegal tem que ser anulado. Aí ele é anulado, a administração tributária passa a cobrar o tributo. E aí eu vou poder retroagir. Nesse caso, eu vou poder retroagir porque eu anulei o ato infralegal, porque ele era ilegal. Então aí eu vou cobrar o tributo, mas só o tributo. No caso aí da questão, não é o caso de aplicar o artigo 100, é o caso de aplicar o artigo 146, que também trata de mudança de critério jurídico. Mas mudança de critério jurídico não por causa da ilegalidade do critério anterior. O critério era possível dentro dos limites materiais previstos ou na Constituição ou na lei. A interpretação, o critério adotado anteriormente não é ilegal. Mas a administração tributária passou a entender de uma outra forma. Tranquilo, é legítimo essa mudança de interpretação, mas aí eu não vou poder cobrar o tributo anterior. Essa mudança de interpretação eu não vou aplicar de forma retroativa. Eu vou aplicar de forma prospectiva, uma questão de segurança jurídica. É uma questão de proteção da confiança na relação fisco-contribuinte. Tranquilo? Então olha o que diz o artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Pessoal, aqui no caso não teve lançamento, né? Por quê? Porque não estava sendo cobrado o tributo. Mas o fato de não ter havido lançamento não exclui a aplicação desse dispositivo. Na verdade, a ausência de lançamento mostra a forma que a administração tributária entendia a questão. Então, o fato de ela não ter lançado, isso é uma forma de ela demonstrar institucionalmente a forma como ela interpretava essa questão. Falou, olha, eu aplico o tratado internacional, então eu vou reconhecer aqui esse benefício fiscal e não vou cobrar o tributo. Então a ausência de lançamento mostra o entendimento da administração tributária nesse caso. Então, como ela mudou de entendimento, e o entendimento anterior não era ilegítimo e ilegal, então ela não pode retroagir essa mudança de critério jurídico e com isso cobrar os tributos que não foram cobrados anteriormente. Ela pode cobrar o tributo, mas daqui para frente. Dali para frente, ela não vai poder retroagir. Então ela não vai poder cobrar nem o valor principal, muito menos multa, juros e atualização monetária. Tranquilo? Então agora, vamos analisar aqui as alternativas, e aí você vai ver a polêmica por causa do gabarito aí da questão. Então, a alternativa A. A atuação da administração tributária está correta, porque não há isenções heterônomas no atual sistema tributário nacional. Não está correta, pessoal. Ela não está correta. Você não aplicar o tratado internacional é um entendimento incorreto no meu entendimento. Eu acho que o entendimento do Supremo está corretíssimo. O tratado internacional aí, ele é celebrado pelo presidente da República, não exercendo a função de chefe de governo, mas sim chefe de Estado, representando aí o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então, essa vedação não se aplica nesse contexto. Por quê? Porque essa vedação ela se aplica nas relações internas, dentro da nossa federação, entre os entes federados autônomos. Ela não se aplica ao Estado brasileiro, à República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais. Então é legítimo sim esse tratado internacional, e os entes subnacionais, Distrito Federal, municípios e estados, eles devem respeitar o que está nesse tratado e reconhecer esses benefícios fiscais. Então, a atuação está correta porque não há isenções heterônomas no atual sistema tributário nacional. Pessoal, há essa vedação, mas há sim isenções heterônomas. Aquelas isenções heterônomas autorizadas pelo
pelo legislador constituinte originário. Por exemplo, no caso do ISS, a gente tem isenções heterônomas, que é a questão da não incidência do ISS na exportação. A gente tinha anteriormente isenções heterônomas relativas ao ICMS. Eram aquelas situações em que a Constituição ela previa imunidade somente para produtos industrializados. Não era qualquer mercadoria exportada para o exterior que era abarcada pela imunidade do ICMS aí na exportação. Mas o próprio legislador constituinte originário autorizava, por meio de lei complementar, excluir da incidência do ICMS os produtos semi-elaborados. Então a gente poderia ter, por meio de uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional, isenções heterônomas relativas ao ICMS. E aí a gente tem essa questão dos tratados, que nem é questão de isenção heterônoma. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil, ela pode sim, ela tem competência para, no âmbito dos tratados internacionais, prever aí benefícios fiscais de qualquer tributo previsto no nosso ordenamento jurídico. Porque quando a gente fala isenção heterônoma, significa que um ente está concedendo, autorizando a concessão de um tributo que não é da sua competência. Mas não é o caso da República Federativa do Brasil. Então, quando a República Federativa do Brasil celebra um tratado internacional, e nesse tratado tem aí a previsão, a autorização para concessão de isenção de tributos municipais e estaduais, ela não tá ali instituindo, prevendo uma isenção heterônoma. Não, uma isenção autônoma, porque ela é competente para conceder a isenção de qualquer tributo. Ela é a República Federativa do Brasil, ela é o Estado brasileiro, que é soberano e não meramente autônomo, como são os entes federados. Então vamos ver, vamos continuar aqui. B. Como o tratado internacional, no caso, previu a não incidência do tributo municipal, não se aplica o preceito que veda a concessão de isenções heterônomas. Pessoal, no meu entender, esse seria a melhor alternativa. Não seria a perfeita, porque ele fala de não incidência. Na verdade, isenção, e a questão fala que o Tratado Internacional prevê uma isenção de acordo com o Código Tributário Nacional, e a questão está pedindo para a gente responder de acordo com o CTN, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, isenção não é não incidência. Isenção é uma hipótese de exclusão do crédito. São coisas totalmente distintas. Isenção, o tributo incide. Só que a autoridade fiscal está impedida de efetuar o lançamento. Então, essa alternativa não é perfeita, mas é a melhor dentro de todas as alternativas. O melhor era essa questão ser anulada, porque nem a alternativa B ela é perfeita. Mas dá para defender aí a sua ser colocada como gabarito. Por quê? Porque há alguns na doutrina, uma linha bem forte na doutrina que defende que isenção é não incidência. Mas a questão não está pedindo para você responder de acordo com nenhum tipo de doutrinador, responder de acordo com o CTN, de acordo com os tribunais superiores. Então a B não está totalmente perfeita por causa dessa expressão aqui, mas ela está alinhada ao entendimento dos tribunais superiores, ao entendimento do STF, quanto a essa questão dos tratados internacionais e as isenções heterônomas. Então vamos lá. C. Os tratados internacionais de direito tributário apenas obrigam a União, não alcançando os entes tributantes? Não, obriga sim todos os entes. Quando um tratado internacional ele é internalizado, porque quando um tratado internacional ele é celebrado, ele não tem efeito automático no nosso ordenamento jurídico, ele precisa passar por um processo de internalização. E aí, quando ele é internalizado, ele integra o nosso ordenamento jurídico, ele obriga todos os entes federados, ok? Não é porque ele foi celebrado, não é pela União, na verdade ele foi celebrado pela República Federativa do Brasil, que a República Federativa do Brasil é representada internacionalmente pela União, mas aí a União não está como ente federado. Quando eu falo a União, na verdade é na pessoa do presidente da República exercendo a função de chefe de Estado. D. O contribuinte que obedeceu ao entendimento anteriormente vigente, ainda que esse possa ser considerado ilegal, aqui que está o problema, quanto à isenção, não deve ser apenado com juros e multa. Esse foi o gabarito da banca. Pessoal, tá errado isso daí.
O entendimento anterior não era ilegal. Né? É tanto que ele não era ilegal que ele é o entendimento que é o entendimento do Supremo, o guardião da Constituição. Então, como que ele pode ser ilegal? O titular da administração tributária naquele momento estava alinhado ao entendimento vigente, ao entendimento consolidado do STF. Então, não é ilegal. Não é ilegal. E aí houve uma mudança de entendimento, houve uma mudança de critério jurídico. E aí, em virtude dessa mudança de critério jurídico, o titular da administração tributária, que promoveu essa mudança, ele quer retroagir e cobrar o tributo que deixou de ser cobrado. Não, vai cobrar multa e juros. Ok. Mas ele quer retroagir os efeitos para cobrar o valor principal. Isso é possível? Não. Porque aqui eu não vou aplicar o artigo 100. Porque a banca está aqui aplicando o artigo 100 do CTN. Mas não é caso de eu aplicar o artigo 100. Eu só aplico o artigo 100, realmente, em caso de ilegalidade. Quando o entendimento era ilegal, quando o ato infralegal, o ato interpretativo do órgão é ilegal, que não é o caso. Que não é o caso. Então, como o entendimento anterior não é ilegal, essa mudança de critério jurídico, que é legítima, não pode produzir efeitos retroativos. Mas aí não é porque eu vou aplicar o artigo 100, é porque eu vou aplicar o artigo 146 do Código Tributário Nacional. Então não dá para justificar a alternativa D como gabarito, mas foi a que foi dada aí pela banca, gabarito preliminar, alternativa D. E aí as manifestações das autoridades fiscais na interpretação das normas tributárias, por serem declaratórias, alcançam fatos geradores passados, respeitando o prazo decadencial. Pessoal, as normas interpretativas, elas realmente são normas declaratórias, porque elas estão interpretando o significado de uma determinada norma jurídica. Mas nem sempre uma norma interpretativa ela é retroativa. Por quê? Porque eu posso ter a administração tributária aplicando uma interpretação. Posso. Interpretação, vamos imaginar uma norma jurídica Y, e aí eu extraio dessa norma, na verdade não da norma, do texto de um dispositivo legal Y, eu extraio uma interpretação, a interpretação X. E aí eu começo a aplicar esse dispositivo Y por meio dessa interpretação X. Ok? E aí, pessoal, eu resolvo mudar de entendimento. Do mesmo dispositivo Y, eu extraio a interpretação Z. E publico um ato declaratório interpretativo, um parecer normativo, falando, olha, o entendimento da administração tributária agora, de acordo com esse dispositivo legal Y, é a interpretação Z. Eu vou poder retroagir os efeitos dessa mudança de interpretação. Agora eu vou aplicar a interpretação Z e eu vou retroagir essa interpretação aos fatos geradores passados? Não. Eu só poderia retroagir se eu editasse esse parecer normativo adotando a interpretação Z e eu já vinha adotando a interpretação Z. O que eu fiz publiquei um ato interpretativo para tornar público a forma como eu interpreto aquele dispositivo Y. Mas como não foi o caso, eu publiquei esse parecer normativo, tornando público a minha interpretação agora daquele dispositivo Y, adotando a interpretação Z. Mas eu tinha resquícios, eu tinha indícios de que eu já adotava uma outra interpretação. Então o que aconteceu? Houve uma mudança de critério jurídico. E essa mudança de critério jurídico eu não posso retroagir. Eu tenho que aplicar o artigo 146. Então não é qualquer ato interpretativo que eu vou poder retroagir. Se esse ato interpretativo ele for uma mudança de interpretação, eu não vou poder retroagir. Então a alternativa E ela é equivocada porque ela generaliza. Fala, olha, qualquer ato interpretativo eu vou poder retroagir. E não é verdade. Ok, pessoal? Então eu me alonguei um pouco aqui, mas é importante, Essa questão foi uma questão bastante polêmica, uma questão que trouxe aí vários pontos bastante interessantes aqui para a gente discutir nesse vídeo. Espero aí
que você tenha gostado aí da nossa discussão. Foi uma discussão um pouco profunda, né? Mas é isso que eu quero trazer aqui, né? Trazer questões que façam a gente abordar e refletir sobre alguns pontos importantes aí do direito tributário. Tranquilo? E aí, gostou da nossa discussão? Tratado internacional, isenção heterônoma, artigo 100 do CTN, a questão da ilegalidade de uma norma complementar, como que a gente faz, a questão de mudança de entendimento da administração, quando que eu aplico o artigo 100, quando que eu aplico o artigo 146 aí do Código Tributário Nacional. Né? Então, pô, lembra que a gente, no começo do vídeo, eu falei, ó, no final do vídeo, se você está aqui pela primeira vez e não se inscreveu ainda, não é inscrito, não é acadêmico da tributação, e se você gostou do conteúdo, vamos lá, ajuda a gente aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like, por favor, ou dê o dislike, e coloca aí nos comentários alguma sugestão, alguma crítica. É importante a gente saber a opinião de vocês, isso é muito importante. Tranquilo, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. E aí, eu encontro vocês aí numa outra oportunidade, algum outro vídeo aqui no canal da Academia da Tributação, ou aqui no próximo vídeo, quando a gente for discutir alguma outra questão polêmica aí que caiu em alguma prova de concurso. Tranquilo? Então é isso. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.